A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, lição número 3, primeiro dia das nossas leituras diárias referentes a esta lição número 3, que será do próximo dia 20 de julho, domingo próximo. O tema desta lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Todo esse trimestre, o terceiro trimestre, fala da igreja, a primeira igreja, onde deu início a Igreja de Cristo em Jerusalém através dos apóstolos, e se baseia basicamente no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 3, versículo 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? A verdade prática desta lição, a verdadeira pregação bíblica, consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Como é de costume, no primeiro dia da nossa leitura diária, de uma lição nova, eu vou falar um pouquinho sobre o tema, Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Assim como a primeira igreja surgiu logo após Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vir fazer morada naqueles que ele separou para dar início e também continuidade à obra dele aqui na terra, depois que ele subiu aos céus, foi pregar a palavra, pregar o próprio Cristo, o Evangelho, a boa notícia de salvação que o nosso Senhor Jesus veio trazer para nós, vencendo assim o pecado, se entregando naquela cruz, ressuscitando, recebendo todo o poder sobre toda a carne, sobre a morte, sobre o pecado, e podendo dar a vida eterna a todo aquele que conhecer o Pai e conhecer a Ele. E esta é a missão, que aqueles homens que receberam a presença de Deus através do Espírito habitando neles, a presença de Cristo, o próprio Verbo, a própria palavra, dentro deles através da descida do Espírito Santo em Pentecostes, assim que saíram daquelas portas, começaram a falar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo em outras línguas também, não só a língua dos judeus, mas também a língua de todos os que estavam ali naquela festa de Pentecostes. Não por acaso, meus irmãos, a festa de Pentecostes é festa da colheita e dos primeiros frutos. E ali foram colhidos os primeiros frutos, as primeiras almas, as primeiras vidas que creram através da pregação da palavra de Cristo, do Evangelho de salvação, através do próprio Cristo, habitando naqueles homens através do Espírito Santo, e o Espírito Santo também validando e convencendo as pessoas que ouviam essa verdade. Então essas pessoas creram, se arrependeram, se batizaram, dando testemunho, sepultando a velha criatura e renascendo em novidade de vida. E assim a Igreja de Cristo surgiu e começou a crescer. A igreja mãe, a igreja que se iniciou no dia de Pentecostes, através desses homens separados por Deus, ela era fiel à pregação do Evangelho, e nós precisamos ser fiel à pregação do Evangelho. A verdade direta, perfeita, poderosa, santa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como na nossa verdade prática. Já pulando para a nossa verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Testemunho de Cristo no poder do Espírito. Entendemos isso? Eu preciso falar de Cristo, eu preciso viver Cristo, eu preciso expor Cristo, eu preciso apresentar Cristo. Assim como ele repartiu o pão, ensinando como se faz. Não reparta só
só o pão, mantimento e alimento para quem tem fome, com quem tem fome. Me reparta, porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele pegou o pão, repartiu entre os discípulos e disse, façam isso, me repartam com as pessoas, me testemunhem para as pessoas, me apresentem para as pessoas. Amém? Assim como ele nos ensinou na ceia para ser praticada, não só como lembrança do que ele fez por nós, mas também como ordenança de cuidem dos próximos, alimentem os próximos, comunhão à mesa, comunhão no dia a dia. Amém, meus irmãos? É uma lição muito poderosa. Então, nós precisamos dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Por que no poder do Espírito? Porque só é possível pregar a Cristo, apresentar a Cristo, se ele habitar em você. Só quem bebeu da água pode jorrar a água. Amém, meus irmãos? Se eu falar sem ser morada de Cristo, se o Espírito Santo não habitar em mim, assim como desceu em Pentecostes sobre aqueles homens, porque todos nós já sabemos que Jesus disse e deixou bem claro para eles, não saiam até serem revestidos de poder, fiquem em Jerusalém até que a promessa do Pai venha sobre vocês. Ele enviará o Espírito Santo, revestirá vocês de poder. Por quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Se aqueles homens saíssem falando tudo que Jesus ensinou, sem ser morada do próprio Cristo, através do Espírito Santo, eles não iam conseguir nada, mas obedeceram, esperaram, foram revestidos de poder e o Espírito Santo, assim que habitou neles, a primeira coisa, o primeiro dom que o Espírito Santo deu a eles foi o da palavra, de pregar a palavra. Com poder, a palavra no poder do Espírito. Essa tem efeito, essa tem poder. Senão, somos apenas sinos que retinem, assim como o apóstolo Paulo falou, porque sem amor é impossível agradar a Deus. E Deus é amor. Então, quando passarmos a ser morada do amor, morada do verbo que é Deus e seu Filho, aí sim o que falarmos com a nossa boca terá amor e poder de salvação. Amém, meus irmãos? Então, o testemunho tem que ser pelo Espírito, renascidos em Espírito e em verdade. Amém? Nosso texto áureo fala sobre quando Pedro, assim que através do poder do Espírito, que é o próprio Cristo habitando neles, proferiu aquelas palavras, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta e ponte de pé. E aquele homem que todo mundo conhecia, porque jaz ali na porta do templo durante muito tempo, pedindo esmola a quem passava ali. Todo mundo conhecia. Quando as pessoas viram que eles curaram aquele homem, no poder do nome de Jesus, eles ficaram espantados e olhando. E Pedro, sabendo, viu e disse para eles, estão espantados por quê? Vocês preferiram soltar um assassino. Vocês preferiram soltar um bandido e mandaram crucificar o autor da vida. Aquele que agora, através do nome dele, pelo poder dele, esse homem está em perfeita saúde. O homem que vocês sabiam que mendigava e era paralítico aqui na porta deste templo. Mas não fiquem tristes. Não fiquem tristes, tá? Não fiquem assustados. Eu sabia que vocês estavam na ignorância. Nós sabemos que vocês estavam na ignorância, eram ignorantes e não entendiam, pois agora nós estamos lhes apresentando e testemunhando o poder e a vida que vem através daquele Jesus Cristo, Filho de Deus, que vocês crucificaram. E ali, cada dia mais, os apóstolos iam dando testemunho no poder do Espírito, através de cura, através da palavra poderosa. Meus irmãos, a palavra pregada pelo Espírito Santo em nossa boca é tão poderosa quanto a cura de um doente, porque ela ainda é mais poderosa do que a cura de um enfermo, porque ela cura a alma, ela tira o homem da morte eterna para a vida eterna. E com certeza, meu irmão, a vida eterna, assim que nós pararmos de respirar aqui nesse mundo e existir nesse mundo, é muito mais poderoso, muito mais valioso do que ser curado de uma enfermidade. Ou você tem alguma dúvida disso? Ser curado de uma enfermidade é muito bom para você melhorar aqui a sua existência neste mundo. Mas e depois? O que você prefere?
É claro que não vai ser te dado essa escolha, mas para você ver o nível de importância, para você meditar no nível de importância, o que é mais valioso? Ser curado de uma enfermidade aqui ou ir para o céu? É lógico, é claro que nós que conhecemos e cremos, temos a nossa esperança na salvação e na ressurreição em Cristo Jesus, vamos preferir ir para o céu, meus irmãos. Ser curado aqui pode ser muito bom, mas não adianta ganhar a vida aqui e perder a vida eterna. Amém? Melhor é que a gente perca a vida aqui e ganhe a vida eterna, porque em outro estudo, em outra leitura, eu contei aos irmãos uma visão que o Senhor me deu de quão é ínfimo, de quão é pequeno a nossa estadia aqui neste mundo, mediante uma eternidade, né? Difícil será passar a eternidade longe do Senhor, em remorso, pranto, choro e arrependimento por não ter acreditado na verdade, por não ter se entregado de corpo e alma como sacrifícios vivos a Deus pela verdade, pela salvação, em separação, em santidade, para sermos salvos. E quão maravilhoso será viver eternamente ao lado do Pai na glória, reinando com Ele, com corpo novo, podendo abraçá-lo, viver em toda a qualidade que o Senhor tem para nos oferecer. Amém? Então, Pedro aqui deixou bem claro nesse texto, que no nosso texto áureo, que o que eles faziam não era por eles, não era porque eles possuíam algum poder, era através de Jesus Cristo que agora habitava neles. O mesmo Cristo que eles crucificaram, preferindo soltar um assassino e crucificar o autor da vida. Mas Pedro deixou claro para eles, não fiquem tristes. Vocês eram ignorantes, vocês não entendiam, mas agora estão vendo, estão ouvindo novamente. Arrependam-se, ok, meus irmãos? Então vamos para o texto de hoje. Já falamos bastante sobre o tema, sobre o texto áureo, sobre a verdade prática. Agora nós vamos lá para o texto de hoje, a leitura de hoje, segunda-feira, que é em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 ao 25. O tema que ele deu para hoje foi a necessidade da pregação. A necessidade da pregação. Vamos lá. A partir do 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Eu gosto muito do versículo 23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Eles diziam isso. Eles estavam pregando sobre Cristo crucificado, porque foi através da crucificação, através do sacrifício voluntário de Cristo por nós, sacrifício esse que foi feito antes de tudo ser criado, meu irmão, porque na onisciência de Deus, o amor de Deus já era tão grande por nós, que ele pensou, eu vou criar, mas eles vão cair. Mas eu já providencio agora a salvação e a restauração, o retorno deles para mim. E a Bíblia é clara, o Cordeiro foi morto antes da fundação, antes da criação de todas as coisas. Porque o Senhor já sabia, nunca foi pego de surpresa. E voluntariamente o Senhor Jesus se deu para o pagamento de uma dívida que só ele podia pagar. Porque se Deus é dono de todas as coisas, quem poderia pagar com alguma coisa essa dívida? Só o próprio dono. É por isso que todo poder, toda autoridade, é por isso que tudo foi feito por ele, para ele e é dele. Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Então, ele já sabia, ele já se doou e ele veio aqui. Passou por tudo que você já sabe que ele passou, recebeu sobre ele todo o nosso mal, tá? E venceu a morte, porque só quem pode morrer é quem peca. Jesus não pecou. Ele entrou no jogo, entrou na disputa com a morte, com o pecado e venceu honestamente, sem contestação. E hoje, através dele, nós temos a vida eterna. E
os apóstolos estavam pregando, como nós vemos aqui no tema, a igreja fiel à pregação do evangelho. Porque se você não pregar o evangelho puro e verdadeiro, que é o próprio Cristo, nada feito, é só barulho. É só movimento e barulho, amém? E eles disseram aqui, deixaram bem claro, nós pregamos a Cristo crucificado, o qual, para os judeus, é loucura. Como é que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, aquele que vai vir para nos libertar, vai ser morto de cruz, a morte mais humilhante, mais severa, o castigo mais baixo que alguém poderia receber? Como que o Filho de Deus vai se permitir isso, ser morto numa cruz? Por isso que era loucura para os judeus, por isso que os judeus não acreditavam. Não criam que Jesus era o Filho de Deus. Era inadmissível para eles que o Filho de Deus se deixasse ser tão humilhado. Mas é porque eles não entendiam as palavras do próprio Deus, que já estava registrada desde o Gênesis. Palavras essas que eles conheciam muito bem pela letra. Eu sempre falo isso para meus alunos. Você pode ler a Bíblia 10 vezes. Se o Espírito Santo não te ensinar e não te explicar, você vai ser igual a esses judeus, que conheciam toda a escrita, mas numa soberba absurda, num ego absurdo, no nível humano, eles não conseguiram ver diante deles o próprio Cristo que dizia para eles, eu sou esta palavra que vocês conhecem. Eu vim e não faço nada. Segundo a minha vontade, eu só faço a vontade do Pai. Vocês dizem que conhecem o Pai, mas vocês não conhecem o Pai. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Porque se vocês conhecessem o Pai, vocês me conheceriam, porque eu sempre estive com vocês. Primeira palavra, primeiro versículo de Gênesis, até onde eles conheciam de palavra, de Bíblia, profetas, e tudo que tinha escrito e que eles aprendiam, porque os judeus aprendem desde criança, eles não entendiam, não conseguiam ver esta palavra, o próprio Cristo, o verbo vivo, diante deles, porque Jesus sempre existiu. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus estava com os judeus desde quando surgiu a primeira escrita, falando de Deus. Desde quando Deus escreveu na pedra os 10 mandamentos, isso já era Cristo, já era Jesus, porque Jesus é o verbo, é a palavra. Mas eles não o reconheceram. Então, era loucura para os judeus quando os apóstolos pregavam o Cristo crucificado. Mas agora nós tínhamos algo diferente, nós tínhamos o poder do Espírito, usando a boca dos apóstolos e também convencendo a quem ouvia. E era loucura para os judeus e para os gentios também, acreditar que um filho de Deus, um Messias, um Salvador que pudesse nos salvar do pecado, da morte e nos levar para a vida eterna, morresse daquela forma, do jeito que morreu. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, lembra? A verdade vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo só pode convencer se a palavra ouvida for a palavra de Deus, pregada também pelo próprio Cristo, através do Espírito em quem pregou. Então o Espírito pode validar essa palavra. Essa palavra tem poder para que o Espírito faça com que quem ouve seja convencido e entenda poderosamente. Ou você acha que o poder do pecado e da morte é pouquinho, é fraquinho? Não. Para romper essa barreira tem que ser uma espada muito afiada, meu irmão. Tem que ser uma espada tão afiada dos dois lados, de 2 gumes, daquela que entra escorregando. Tá conseguindo entender? E aí ela vai, desossando tudo, vai colocando a alma no lugar dela, a carne no lugar dela e o Espírito reina. Aí sim, o homem entende, é convencido pelo Espírito Santo. Daí a se converter e viver em novidade de vida, se arrepender, matar o teu orgulho, porque a soberba precede a ruína. E essa ruína, meu irmão, não é se dar mal aqui nessa terra, não. A ruína é inferno. Porque maior soberba é o homem ser convencido pelo Espírito Santo de que só o Senhor Jesus é a salvação para a sua alma, de que ele é pecador e que ele vai ser julgado um dia por esse pecado e ele carece da graça de Deus. A soberba maior é essa, é não crer no Espírito Santo depois de ser convencido ao ouvir a palavra de Deus. Essa é a maior blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, morte eterna. Você não creu naquele que não mente, naquele que é poderoso para te convencer. Mas não se arrepende e não começa a viver em novidade de vida, permitindo
que você seja morada do Altíssimo, porque ele não entra, ele não arromba a porta, ele só aceita ser convidado. Eu já disse muito isso para os irmãos. Quem está sentado no trono da sua vida tem que ser o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí sim, nós o amaremos, obedeceremos aos seus mandamentos. Ele e o Pai também vão nos amar e vão fazer morada em nós e vão nos revelar. E vão se revelar a nós. Está aqui no texto. Olha aqui, ó. Poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou você acha que você entende a palavra de salvação, que você crer na ressurreição dos mortos, que teu corpo será glorificado, não interessa quanto tempo passe. Você crê que Jesus virá nas nuvens com poder e glória para resgatar os que ainda estiverem andando e respirando sobre essa terra, mas que já entregaram, já foram chamados pelo ouvir a palavra de Deus, serem convencidos pelo Espírito Santo e crerem, e logo depois se arrependerem, se batizarem, testemunhando e sepultando aquele velho homem que antes era do pecado, das trevas, da morte, mas agora não, ressurgiu daquele sepultamento através do batismo, simbólico, meus irmãos, mas que te testemunha como quem se arrependeu e quer e vai viver em novidade de vida, não só para os teus próximos, mas para os principados e potestade e até para os anjos do Senhor. Porque é preciso, ou você pensa que você é só isso aqui, ó. Não, meus irmãos, existem batalhas travadas o tempo todo pela sua vida. E esta palavra tem o poder do próprio Deus para penetrar todo este mal, a morte, o pecado, a separação de Deus, que um dia te tirou o direito de ser filho de Deus, mas agora, por adoção, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através do teu arrependimento, através da tua mudança de vida, mudança de mente, de atitudes, abandonando as obras da carne e frutificando os frutos do Espírito, você estará no caminho, na verdade, para a vida, em Cristo Jesus, santificando-se, porque santificar é separar. Jesus disse, eu não vou tirar vocês do mundo, mas vou santificar vocês através da minha palavra. Mas vocês precisam me obedecer, vocês precisam me amar. E me amar é me obedecer. Aí eu e papai vamos vir morar em você e vamos nos revelar a você. E aí sim você será sábio. Porque enquanto você não se entregar para Jesus e Jesus não morar em você, você vai estar crente que está abafando, mas não será morada do Altíssimo. E não estará no corpo de Cristo, não será filho de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, à tua mente e que você entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo é a única pregação poderosa para a salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A paz do Senhor Jesus, que você tenha uma segunda-feira abençoada.